Bom dia, meus irmãos. É um privilégio voltar aqui mais um domingo e agradecido sou pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Desde já gostaria de compartilhar com os irmãos alguns agradecimentos, primeiro pelo convite e segundo pelo privilégio que Deus tem concedido de carregar e ministrar a palavra dele onde quer que eu vá. Muito obrigado também ao conselho da igreja. Eu vim acompanhado, ainda não casado, mas pela minha mãe, a pessoa que me apresentou ao Evangelho e tem insistido comigo nessa jornada. Então, é isso. Vou te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos dar sequência à série de sermões que têm sido expostos aqui na igreja. Nós leremos os versos 21 a 23. Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. A palavra do Senhor diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A partir da leitura desse texto, uma pergunta acaba atravessando o coração, sobretudo daqueles que já fazem parte da família da fé, aqueles que já são convertidos, fazem parte do povo de Deus. E muitas vezes, eu não sei você, mas eu me pergunto quando me deparo com esse tipo de texto: o que eu preciso fazer para ser salvo? E na leitura e nas exposições que temos ouvido aqui, no Sermão do Monte, parece que o nível, a balança, ela vai aumentando. A gente vai olhar isso com um pouco mais de calma, mas só a fim de explicação, esse texto que nós acabamos de ler, é um texto que está quase no final, já é o encerramento do grande discurso que Jesus realizou. Nesse discurso, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Ele fala sobre o caráter de cada um de nós no reino de Deus. Mas ele vai alargando ainda mais o seu discurso. Quantos de nós nunca ouvimos que devemos ser o sal e a luz da terra? Tenho certeza que nós já ouvimos. Inclusive, no decorrer desses sermões, nós ouvimos essa explanação. Por fim, ainda no capítulo 5, nós somos apresentados a Cristo como aquele que não abole a lei, mas que traz ela na sua plenitude. E para a gente hoje é relativamente compreensível o fato de que, se você olhar com uma intenção maligna ou com ira para o seu irmão, a palavra de Deus vai dizer que isso é homicídio. Se você, homem ou mulher, olhar para o cônjuge de outra pessoa e no seu coração intentar algo contra essa pessoa, a palavra de Deus vai dizer que isso é adultério. Então pensa comigo, para nós, no século 21, essa palavra já foi trazida. Mas para esse primeiro público, em primeira instância, a lei era aquilo que era visível. O adultério era o ato. O homicídio era o ato. E aí que mora o grande perigo, muitas vezes, de nós ouvirmos esse sermão. Se a gente olhar para Atos, mais uma vez, e cairmos no erro que os fariseus e que os primeiros espectadores dessa mensagem ouviam, no nosso coração vai gerar uma aflição. É impossível
muitas vezes os nossos corações, os nossos sentimentos são malignos. E nós somos chamados ou de homicidas, ou de adúlteros. Então, afinal, como eu acabei de dizer para os irmãos, mais uma vez uma pergunta volta, e esse texto, ele vai ser uma resposta, de certa forma, a essa grande pergunta. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Vou te convidar a manter a sua Bíblia aberta. Lá no versículo 21, já no início, nós somos apresentados a uma tese. Jesus faz uma afirmação categórica. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pense comigo. Deus está falando de pessoas, nem todo aquele. Deus está falando de um lugar, o reino dos céus, e Deus está falando de um critério. 3 coisas nesse verso nós podemos perceber: pessoas, um lugar e um critério para acessar esse lugar. E trazer essa mensagem no dia de domingo é muito importante, porque a tese que Cristo traz aqui, a partir dessas 3 imagens, que é dizer que vai entrar, não é sinônimo de entrar. Dizer que é cristão do Senhor não é sinônimo de ser crente no Senhor. A gente, ao longo da nossa trajetória, da nossa história, somos ensinados de maneira bastante robusta acerca da teologia. E graças a Deus, Senhor, Senhor é o termo correto. É assim que nós devemos nos proferir àquele que criou todas as coisas. Então, nesse texto, nós percebemos que o discurso está correto. Dizer Senhor, Senhor está correto. Dizer que Cristo é o Filho do Deus vivo, como nós acabamos de dizer, é o correto bíblico a ser dito. Trazer e dizer coisas que biblicamente estão corretas é aquilo que é esperado. Mas a palavra de Deus, ela não vai trazer isso como garantia. Ela não vai trazer para você isso como garantia de que você é salvo no Senhor. O contraste há exatamente entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. A aparência de algo, ela não demonstra algo. E nós ouvimos isso várias vezes ao longo das Escrituras. A ideia aqui não é apresentar algo novo, mas é como nós acabamos de ouvir, o quanto Deus é pedagógico. Quando Ele repete e traz essa advertência para a gente, no dia de hoje, nós somos forçados e lembrados que o nosso discurso, única e exclusivamente, não nos salva. Falar as palavras certas nos dias de domingo não nos salva. Isso pode trazer um conforto ou um tremor no seu coração. Em primeiro lugar, eu tenho certeza que, assim como eu, existem pessoas que se perguntam: Senhor, eu estou seguindo o caminho correto? Minha vida está refletindo aquilo que Cristo faz? Há uma dúvida genuína na vida de algumas pessoas quanto à sua salvação. Mesmo que nós declaremos a perseverança dos salvos. Senhor, o meu comportamento está refletindo a tua luz? Nos meus estudos, no meu trabalho, com a minha família? Mas o grande contraste que esse texto nos apresenta são pessoas que declaram isso de maneira enfática. Como eu disse para vocês, Senhor, Senhor é a expressão correta. E essas pessoas, elas meio que tomam um choque quando ouvem do Senhor que nem todos que declaram isso serão salvos. Então eu quero que você pense comigo. Pense comigo que você é nascido e criado na igreja.
Você criou seus filhos na igreja, viveu na igreja. Você declara as coisas corretas. Você, de acordo com a lei externa, você é marido de uma só mulher. Você é esposa de um só homem. Você criou seus filhos no caminho do Senhor. Mas ainda assim, esse texto vai declarar que esses aspectos externos, eles não são garantias para a sua salvação. Isso nos faz olhar para o verso seguinte. Se Deus, se Cristo, apresenta a sua tese, dizendo que nem todas as pessoas que declaram a boa teologia, aquilo que é correto, serão salvos, nós somos apresentados a como isso acontece. No versículo 22, nós somos apresentados ao seguinte cenário. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Meus irmãos, esse texto vai deixar bem evidente que essas pessoas, no dia do juízo final, elas vão apresentar o seu currículo. Pensa numa entrevista, ou melhor dizendo, o cenário que nos é apresentado é diante de um juiz. A acusação é, você não entrará no reino dos céus. Essas pessoas buscam a sua réplica. Mas, Senhor, enquanto eu estive vivendo, eu expulsei demônio. Eu fiz milagre. Eu fiz maravilhas, isso tudo em seu nome. E o que me chama a atenção, sobretudo nessa parte, é que o texto não vai relativizar isso. Essas coisas, de acordo com o texto que nos é apresentado, aconteceram. Esses eventos maravilhosos de expulsão de demônios, de milagres, o texto não me traz base para duvidar de que isso de fato aconteceu. Então essas pessoas que foram usadas por Cristo ao longo de sua vida, de sua trajetória, receberam a negativa de Cristo diante do seu juízo. E pense comigo, diante de um juízo, e como o texto vai dizer, naquele dia, essa expressão se remete ao dia do Senhor, ao juízo final. Não haverá oportunidade. Todas as oportunidades de repreensão, mudança, elas já se passaram. E essas pessoas estão diante do Senhor naquele e derradeiro dia. E elas tentam arguir com Cristo, com o Senhor, mas a resposta é categórica. E aqui vem uma lição maravilhosa para a minha e para a sua vida. E uma dúvida. Como pode alguém que tem todas essas características ainda assim não ser aceito? Muitas vezes a nossa fé, ela é baseada em aspectos sobrenaturais. A nossa experiência particular, ou a nossa experiência com o Evangelho de Cristo, ela é baseada nos aspectos externos que acontecem. Ou sou só eu que vejo algumas coisas gigantescas na mídia de comunicação que me chamam a atenção. E durante muito tempo a minha grande pergunta era: como é possível muitas vezes eu negar que essas pessoas manifestam a Cristo se as evidências disso me apontam? Demônios têm sido expulsos, pessoas têm sido curadas, no nome do Senhor, grandes obras e às vezes grandes templos são erguidos. Como questionar isso? E como disse para vocês, nós estamos num sermão. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de ouvir, de maneira maravilhosa, os versos anteriores, que vai falar da árvore. Me permita olhar para esse texto com você. Capítulo 7. Vou ler com vocês 2 versos. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz bom fruto, não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Me parece, lendo esse texto, que essas credenciais que foram apresentadas por essas pessoas são os frutos. Cristo fala dos frutos logo antes de dizer de pessoas que mostram as suas credenciais. E eu confesso para você que eu comecei a meditar nessa palavra, como assim? Essas pessoas aparentemente estão mostrando bons frutos. Estão mostrando uma vida ilibada diante do Senhor. Mas mesmo assim, a pergunta, na verdade, não é se essas credenciais, de fato, irão apresentar os frutos. E na nossa mente é isso. E o que esse texto busca esclarecer é essa distinção. Bom fruto não é currículo bom. Bom fruto não é aspecto externo exclusivamente. Bom fruto é aquilo que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Gálatas. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Esses são os bons frutos. Esses eventos miraculosos que muitas vezes chamam a atenção das multidões e das nossas, por que não dizer isso? Isso não é um marcador de bom fruto. O marcador de bom fruto é um coração que é rendido ao Senhor e que expressa em Cristo Jesus a característica do Espírito. Mas, por fim, nós ainda temos uma terceira e última cena. O versículo 23 diz assim: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mesmo após a tentativa de arguir, de tentar se defender, o Senhor, que eles tanto declararam de modo carinhoso, ele tem uma resposta que é definitiva. Ele exige uma separação. Em algumas versões, a palavra que está ali, afaste-se, é apartem-se de mim, se distanciem de mim. Isso porque Cristo nunca os conheceu. E mais uma vez, lendo esse texto, nós somos chamados a atenção ao fato. Como o Senhor de todas as coisas, que conhece tudo. O Salmo de número 139 vai dizer que todos os nossos dias foram escritos antes que qualquer um deles houvesse existido. Como Cristo, o Senhor não conhece as pessoas. E é aqui que nós percebemos a importância de analisarmos o texto à luz do seu contexto. De maneira alguma, esse texto quer dizer que Deus não conhece as pessoas que, inclusive, serão mandadas ao lago de fogo. De maneira alguma. Mas nesse caso, a expressão conhecer, ela tem um sentido de ter relacionamento, ter intimidade. Inclusive, vindo no carro, a analogia que me veio à mente é que eu não só conheço a minha mãe, eu tenho relacionamento com ela. Nós moramos juntos, nós compartilhamos dos mesmos valores. Muitos de vocês podem só me conhecer, saber que eu sou o Cândido, para alguns, o Guilherme para outros, o Gui ou o Guigui para a família. Mas muitos de vocês não andam comigo, não têm relacionamento comigo. Então, quando Cristo diz que nunca os conheceu, ele está deixando bem claro, eu nunca tive relacionamento com vocês. Tudo aquilo que vocês fizeram, disseram, no meu nome, vocês não estavam comigo. Muitas vezes eu permiti que isso acontecesse para que pessoas fossem libertas. Os meus filhos fossem libertos. Quando a gente olha para esse quesito de expelir demônios, quando um demônio é expelido, a pessoa que era dominada fica liberta. Olha que maravilha. Deus muitas vezes usa essas pessoas com o fim de cuidar da sua própria igreja, de manifestar o seu poder para com a sua própria igreja. E nesse ponto, uma mensagem entra no meu e no seu coração. Para além de informar que não conhece essas pessoas, a Escritura vai informar o motivo pelo qual elas não são conhecidas por Deus. Deus é muito pedagógico. E o motivo são as últimas expressões que aparecem. Vocês que praticam o mal.
Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. E o motivo é vocês que praticam o mal. Parece um pouco contraditório na primeira leitura essa afirmação. Porque, como eu disse para vocês no início dessa mensagem, não há motivos para acreditar que essas pessoas que praticavam tais coisas estavam conscientes disso. Na mente delas, tudo isso que nós acabamos de ver, o juízo do Senhor, dizendo que algumas pessoas que dizem Senhor, Senhor, a cena do tribunal, que apresenta que Cristo não conhece essas pessoas, e esse apartamento final, parece ser entendido como um tom de surpresa. Ou seja, na consciência dessas pessoas, aquilo que elas viviam, ouviam, era suficiente para que elas fossem salvas. Eu quero lembrar que, mais uma vez, esse texto foi apresentado a pessoas que já conheciam a fé. Assim como muitos de nós nos encontramos nesse cenário. E a palavra que me chama a atenção, e eu retorno para vocês, é que, como eu disse, essas pessoas que receberam essa notícia, elas só puderam arguir diante do grande juiz. Eu e você, nessa manhã, estamos sendo alertados sobre isso. Eu e você, nessa manhã, podemos refletir, não apenas naquilo que fazemos, mas como o nosso coração está diante do Senhor. E para isso, queria lembrar com você uma história que foi contada, que foi vivida pelo Mestre. Lá em Mateus 19, nós somos apresentados à história do jovem rico. O jovem rico, como muitos de nós sabemos, Cristo se encontra com ele e a pergunta exatamente é: o que eu preciso fazer para ser salvo? Vamos pensar na história do jovem rico. Vamos acompanhar ali. Obrigado. Disse o jovem: tudo tenho observado, o que me falta? Vamos avançar? 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Avança o versículo. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil que um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Avança mais um. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: como assim? Quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Como conclusão, duas coisas a gente precisa marcar aqui. A primeira delas, sobre esse alerta que nos é trazido nessa manhã. Não é porque você vem dominicalmente ao domingo, participa das programações, graças a Deus, como ouvimos aqui, essa é uma igreja viva. Glória a Deus por isso. Isso não é garantia de que o seu coração foi transformado. E o primeiro alerta é que você pode não ter percebido isso, achando que, por viver uma vida tranquila, aparentemente, obedecendo à superfície dos mandamentos do Senhor, é garantia de que você foi encontrado por Ele. Ou melhor, é conhecido por Ele. Em segundo momento,
Pode ser que você tenha dúvidas externas ou extremas sobre o fato de que você foi achado pelo Senhor. Essa mensagem, ela tem essa dupla camada. Porque se por um lado nós temos as pessoas que vivem deliberadamente, inclusive dentro da igreja, acreditando, fazendo, nós temos outras pessoas que têm medo, um medo absurdo. E para essas pessoas, a ilustração do jovem rico, ela finaliza. Tanto para aquele que recebe essa advertência e há tempo de se corrigir, como no caso do jovem rico, nós não sabemos o final da história do jovem rico. A palavra vai dizer que ele se entristeceu. Mas de maneira alguma é dito que a condenação estava sobre a vida dele. O texto nos enfatiza que ele se entristeceu e foi continuar a viver a sua vida. Nós não sabemos o que aconteceu após isso. Assim nós somos chamados hoje. Você que está um pouco perdido, não sabe quanto a isso, a resposta para ambos os casos é a mesma. A segurança que nós precisamos ter é em Cristo. O declarar, o fazer, não é garantia de que você vai ser conhecido. O que importa no final é que Cristo te conheça. E como eu disse para vocês, a Bíblia, ela responde tudo isso. Ainda no Evangelho de Mateus, e assim definitivamente conclui essa mensagem, capítulo 25, versículo 34, tem a ilustração máxima da mensagem que eu gostaria de refletir ou de deixar para a igreja hoje. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Quero que você viva a sua semana, ou melhor dizendo, a palavra de Deus nos chama a viver a nossa semana confiantes em Cristo. Mesmo chamando a atenção para o fato de que muitas vezes nós nos enganamos, a certeza da nossa salvação não está naquilo que fazemos, está no Senhor que nos conhece, que nos escolheu, que preparou o lugar e que um dia, definitivamente, nós poderemos nos encontrar com Ele. Sendo assim, esse convite, essa ilustração, essa mensagem, ela, por mais dura que seja, e para muitas pessoas, inclusive durante a minha leitura, eu cheguei a essa conclusão de que essa é a mensagem mais dura que eu posso ouvir. Posso ter vivido a minha juventude na presença do Senhor e no final Ele dizer que nunca me conheceu. Mas é a mensagem que me traz conforto, porque não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Cristo fez na cruz. Eu creio cabalmente, meus irmãos, que há mais de 2000 anos atrás, Cristo desceu, veio ao mundo e se entregou por mim e por você. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar? Para que ao sairmos daqui nós não sejamos enganados com aquilo que fazemos e apresentamos externamente. Mas que tenhamos a paz, a tranquilidade nos nossos corações de que Cristo entregou a sua vida por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda cuspíamos diante da cruz, Cristo entregou a sua vida por nós. Pai amado, muito obrigado pela leitura, reflexão, explicação da Tua palavra, aplicação às nossas vidas. Que se alguém chegou aqui, e se um de nós, inclusive eu, chegamos aqui iludidos quanto àquilo que externamente apresentamos, que esse alarme venha tocar os nossos corações. Que se algum de nós aqui chegou confiante demais naquilo que tem feito, recalibre o nosso coração. Se algum de nós entrou aqui nesta manhã e não consegue
respirar com medo de perder a sua salvação, também consola os nossos corações. Que o impossível que somente o Senhor realizou naquela cruz, de nos reconciliar com o Pai, possa ser marcado nas nossas vidas. Que os louvores e as declarações e a confissão bíblica que sai dos nossos lábios, que elas possam ser externas para que o mundo saiba, mas que elas sejam internas, fruto de um coração que foi transformado, que foi movido. Como cantamos, dá-me um coração igual ao teu. Que quando tu olhares para dentro de cada um de nós tenhamos pacto contigo. Que nós tenhamos uma vida que reflete a tua vontade, externa e internamente. Muito obrigado, e ao Deus Todo-Poderoso que nos conserva, que nos guarda, agradecidos somos, no nome de Cristo Jesus. Amém.